pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário você está me assistindo, mas seja bem-vindo a mais uma aula de ciências. Na aula de hoje, nós vamos começar lá no nosso livro didático, na página 16, e nós vamos falar sobre a história da Terra. Já estudamos as características, o que é a atmosfera, por que a atmosfera tem aquelas cores, o que é gravidade, o que é a força que nos atrai para o centro da Terra. E agora nós vamos estudar sobre a história da Terra, como foi que a Terra surgiu. Então, pela visão científica, a Terra tem em torno de 4,5 milhões de anos. Ela era um lugar muito quente, impossível de haver vida. Então, ela era movida a vulcões. Eu vou mostrar aqui no livro de vocês como é que era. A Terra era assim, bem quente, que com o tempo ela foi se resfriando. Com o resfriamento foi surgindo a crosta terrestre, né, a água, e aí com o acúmulo de água foi se formando em outros ambientes alguns seres vivos, né, as bactérias, porque a água protegia contra os raios de sol. Aí fala assim que com o passar de outros milhões de anos, né, outros seres vivos foram criados. E também fala assim que após esses seres vivos, né, toda essa etapa, surgiram os animais, os dinossauros. E aqui até fala que em alguns filmes nós vemos os dinossauros juntos com os seres humanos. Não é real. E por que não é real? Porque os dinossauros, eles viveram e morreram há muitos anos atrás. E o ser humano, ele só existe em torno de 200 mil anos. Visão científica de como foi a criação do planeta Terra, a criação do mundo, né? Porém, como cristã, como professora de uma escola cristã, de uma escola confessional, eu devo lembrá-los que lá em Gênesis 1 disse que Deus criou a terra e viu que ela era vazia, sem forma, e aí ele usou 6 dias para fazer a criação da terra. Ele que fez a noite, né, com os seus astros, ele que fez o dia com o sol. Ele é quem criou a água, os animais, foi ele também que criou o ser humano, né, através de Adão, fez de Adão Eva. Então nós entendemos que lá em Gênesis 1 está a história, né, a verdadeira história de como foi que surgiu o nosso planeta Terra. Foi criado por Deus. Já estudamos que a Terra tem um formato arredondado, mas o que é que tem dentro da Terra? Nós estudamos o que tem no espaço, o sistema solar, o espaço sideral, mas o que é que tem dentro da Terra? Então aqui na página 20 e 21 do livro didático de vocês, nós vamos descobrir sobre isso. Falamos sobre o planeta Terra, que tem um formato arredondado, as cores da atmosfera, por que tem essas cores, né? O que tem na camada da atmosfera, o que tem no espaço sideral, o sistema solar, tudo isso nós estudamos nessa primeira parte do terceiro bimestre. Mas agora nós vamos falar sobre o que tem dentro da Terra. Então na página 20 e 21 tem um desenho enorme do nosso globo, né, do nosso planeta, e mostra que a parte de cima chama crosta terrestre. Por que crosta? Porque é uma camada dura, é em cima dela que nós vivemos. Ela é composta por relevos, montanhas, e também por buracos profundos, como os oceanos. E aqui fala que a sua profundidade pode variar dependendo do local. Então, tanto a altura, né, quanto a profundidade varia de acordo com o local em que pode ser medido. Podemos ver a crosta terrestre. Nessa parte de dentro aqui nós temos o manto. E o que é o manto? Tá vendo essa cor avermelhada dele? Aqui fala que o manto, ele fica entre a crosta e entre o núcleo, que é essa parte do meio, do miolo da Terra. Aqui, gente, tem essa cor e não é por menos, é porque é muito quente. Chega a mais ou menos 3.000 graus. E aí, a lava que sai do vulcão de erupção, por exemplo, vem desse manto aqui. E aí fala que por causa do calor que tem aqui, as variações da pressão, algumas partes aqui são duras e outras moles. E aí vem a parte do núcleo, que é a parte mais quente, que chega a 5.000 graus. As temperaturas são mais altas do que aqui no manto e é a camada interna do nosso planeta, a mais quente de todas. Nenhum equipamento científico já conseguiu chegar nas profundezas do manto e nem do núcleo, que são essas partes mais quentes, por causa das altas temperaturas, óbvio. E o que se sabe sobre o interior da Terra foi descoberto somente através de amostra de lava do vulcão, né, e também de rochas que foram retiradas.
mas os equipamentos não conseguem ir fundo para descobrir como realmente é o interior do planeta Terra, para tirar foto e tudo mais, como já foi feito no espaço, porque o interior da Terra é muito quente. Aqui na página 22 mostra o nosso continente como um planisfério, né? Um mapa plano, e mostra a Pangeia. O que é a Pangeia? São os continentes todos juntinhos. Então fala que as partes que mais se resfriaram do nosso planeta Terra, lembra lá no comecinho que a Pro falou? Então formaram os oceanos. E os continentes eram assim todos juntinhos. Só que com o passar do tempo, e até hoje isso acontece, os continentes eles foram se afastando. E por que eles se afastam? Porque essas partes super quentes aqui, elas acontecem tremores, entram em erupção, se separam, e por isso os continentes eles são afastados um dos outros, tá bom? Isso continua acontecendo bem pouquinho, de forma bem devagarinha, por isso que a gente não percebe. O manto se move, as placas tectônicas se mexem, os continentes se separam, e outras coisas que também mudam são o quê? São os seres vivos. Então aqui na página 23, nós já tínhamos visto antes lá falando sobre os dinossauros, mas a página 23 fala que muito da vida, né, dos animais, das plantas, se modificaram com o passar do tempo. Aqui fala sobre o fóssil. O fóssil é uma maneira, nós estudamos lá em arte no primeiro bimestre, de registrar aquilo que viveu nos tempos antepassados. Então são coisas que ficaram gravadas na terra, na pedra, e por isso nós sabemos a existência. E através dos fósseis, os cientistas, né, os arqueólogos, eles podem perceber a presença, a existência, na verdade, né, de plantas e animais que foram extintos, ou seja, que não existem mais. Vou fazer uma leitura bem caprichada das páginas que nós falamos aqui hoje, da página 16 até a página 25. Leia, marque os pontos mais importantes que nós discutimos hoje, e aí você vai fazer os exercícios que estão propostos nessas páginas, tá bom? Beijo, fiquem com Deus!